Olá pessoal, muito bom dia. Começa novamente a abertura do mercado, hoje dia 13 de novembro de 2015, sexta-feira. E a gente está cansado de esperar o mercado se mexer, né? Foi uma semana aí muito chata e o Ibovespa continua vivendo aí uma grande consolidação. Então a gente teve uma segunda-feira bem desanimada, de uma queda razoável no mercado, uma terça-feira em que primeiro a gente caiu e depois se recuperou, fechando perto do 0 a 0. Uma quarta-feira animada, que o mercado subiu e voltou para o mesmo ponto que estava no fechamento de sexta. E ontem o mercado com pouca volatilidade, não fez muita coisa, não teve muita novidade. A gente percebe mais uma vez que o mercado estava com a vontade danada de se mexer, né? Quando parecia que no início do dia seria um mercado positivo, você teve vários ativos aí chegando a subir 4, 5%, mas aí depois o mercado acalma, perde aquela vontade de se mexer e os ativos voltam tudo e fecham lá perto da abertura. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o CCRO, com o Croton, com BR Malls, enfim, com boa parte dos ativos aí do Ibovespa, né? Então, você tem aí rompantes de vamos subir ou rompante de vamos cair. Aliás, as que caem geralmente ficam, né? Mas algumas delas ainda voltando um pouco e o mercado segue indefinido, respeitando, continuando a respeitar, né? E aí eu vou colocar aqui na tela uma coisa que todo mundo deve estar cansado de ver, mas é o que a gente tem para o momento. Vamos lá? Respeitando essa linha de tendência e essa linha de tendência, né? Então a gente cai, bate aqui nessa linha, ganha força, bate aqui nessa linha, aí cai, vem aqui perto dessa linha de baixo, sobe, encontra dificuldade nessa linha, cai, vem aqui perto dessa linha de baixo e agora estamos no meio do caminho, né? Essa linha está afinando cada vez mais. É possível que a partir do rompimento dela a gente ganhe força. Da mesma forma que é possível também essa linha daqui a pouco ser traçada de uma forma horizontal e aí a gente não vai ter muita volatilidade a partir do rompimento dessa linha e essa linha aqui ser traçada também de uma forma horizontal e a gente continuar, mesmo tendo rompido aquela primeira linha com inclinação, no movimento lateral, né? Então, segue esse processo de indefinição muito grande no Ibovespa, né? Segue um processo também de definição muito grande no dólar, né? Para quem opera dólar no day trade, teve provavelmente aí nos últimos dias aí excelentes operações, né? Mas em compensação, quem opera dólar no swing trade tá maluco, né? Porque o dólar cai 80 pontos num dia, sobe 100 no outro, aí cai 40 num dia, sobe 20 no outro e acaba que não sai da mesma região que ele está há 2 semanas, que é exatamente a região de 3,80, né? De 3.800, já que a cotação do dólar é multiplicada por 1.000. Pois bem, quando você tem essa condição de mercado, o tipo de operação que a gente comenta aqui com vocês, que é uma operação de gráfico diário, né, fica mais difícil de ser feita, né? Então a gente tem aí uma rentabilidade muito menor nesses períodos, mas é o que o mercado está dando. Então a gente nesse momento tem que ter mais atenção, mais cuidado, ser menos agressivo, ser mais atento com as distâncias até os stops, mais atentos com a quantidade de capital que a gente vai colocar na operação. Tudo isso porque quando o mercado não tem tendência é muito difícil você conseguir ganhar dinheiro. Quando o mercado tem tendência bem definida, às vezes até a empresa que a gente chama de mico, né, acaba subindo, né? Então neste momento a gente não tem essa condição, é preciso, portanto, a gente tomar aí até muito mais cuidado, perfeito? Bom, vamos lá, deixa eu passar a partir de agora a responder as dúvidas que vocês eventualmente tenham. Então fique à vontade aqui, eu estou com o computador do lado justamente para responder perguntas para vocês, tá ok? Vamos lá. André, poderia analisar Cyrela e CSNA? Bom, vamos lá começar com CSNA, que foi uma que eu comprei ontem, né? Aliás, ontem não, mentira. Na quarta-feira, né, ela rompeu a região, a gente indicou essa operação no estudo de domingo. Ela
rompeu aqui essa região de 5,33. Se vocês observarem, as mesmas linhas que eu traço no Ibov pode ser traçada aqui em CSNA, né? Só que com uma diferença, né? Essa linha aqui de cima, ela já foi rompida, né? E a CSNA conseguiu agora romper esse topo, que foi aonde a gente pensou na compra, tá? E eu acho que ainda tem um desafio grande aqui para a CSNA, que é romper essa região de 3,50, desculpa, de 5,50, que é realmente a última fronteira que eu vejo entre o ativo e uma alta mais forte, tá ok? É pena que depois do rompimento desse topo ela não andou muito, né? Então ela não andou muito na quarta, ontem também não andou muito, fechando aí muito perto do nosso preço, né? Quase 2% acima, mas o que para a CSNA é muito pouco, né? Ela tem uma volatilidade muito grande, então tá aí, início de operação, tem que ficar muito atento com essa região de 5,50, eu acho que se não conseguir romper esse ponto aí, fica mais difícil da gente fazer qualquer coisa com ela, tá? Vamos torcer para que esse 5,50 seja rompido, né? Acho que abre espaço para muita alta, tá? E Cyrela é um gráfico mais difícil, né? A Cyrela já teve aí, já viveu bons momentos, já tentou subir várias vezes, mas sempre cria uma expectativa de muita alta que rapidamente é frustrada, né? Gente, por favor, só um minutinho aqui, deixa eu só resolver uma coisinha que já volto. Voltando aqui, pessoal, a Cyrela, ela de certa forma já frustrou essa nossa expectativa aí de alta, né, algumas vezes, e sempre deixando um candle, né, que é o que a gente chama de estrela cadente, né, avisando que, olha, eu, além de não subir como você imaginou, eu vou cair, né? Então ela tem frustrado aí a nossa expectativa de alta, criando inclusive uma condição, rompendo aqui os 8,80 de vir para bastante queda, tá? Então não é mais uma, não é uma que eu penso em compra mais não, tá? É uma que eu já meio que risquei aí da minha grade de compra, já vou começar a achar que ela, de repente, se perder esses 8,80, já tem uma condição até muito mais favorável para venda, tá ok? Vamos lá. Vale 5. Vale 5 é a próxima, né? É outra grande decepção, né? Porque a Vale 5, num determinado momento, era o gráfico mais bonito para alta que a gente tinha no Ibovespa, né? Tinha uma condição nela. Tem uma olhada aqui. Ixi, cadê? Deixa eu tirar aqui. Ué. Vamos lá. Engraçado, o point fix sumiu aqui. Bom, enfim, vamos lá. Ele tinha aqui uma condição, né, quando fez essa correção aqui, né, de fazer aí um rompimento dessa linha aqui, né, que era uma linha de um ombro, cabeça, ombro invertido, para vir, mas com muita força aqui para rompimento e para realmente reverter tendência, para deixar esse mau momento que ela vive desde maio, né, para trás, né, mas acabou perdendo muita força, né, começou a fazer pivôs, mesmo que curtos pivôs descendentes, rompeu primeiro esse fundo, que realmente foi quando a gente desistiu dessa subida de vale, agora rompeu esse fundo. É uma ação que, se a gente imaginar isso aqui como uma perna só, né, é uma perna aí de 20% de queda. Portanto, como a gente ficou esperando o ponto de compra e não vendeu, para vender agora fica muito difícil, porque a história do elástico que eu sempre falo, né?
o elástico da Vale está muito esticado para baixo, então é muito natural que em algum momento passe por uma correção mais forte, então para abrir venda agora é muito difícil. E é claro, se não tem tendência de alta, não tem como pensar em compra. Então Vale não tem muito o que fazer. Se você está vendido no ativo, aí é só ir posicionando os stops, né? Eu acho que um bom stop poderia ser exatamente nesse ponto, nessa região aqui perto de R$ 13,10, tá ok? Próxima, JBSS3. Bom, essa aqui ela tá mais fácil aqui de pensar nela, né? Ela tem tendência de baixa, tá fazendo uma consolidação aqui essa semana. A gente vendeu ela, não me lembro que preço, se não me engano aqui rompendo 13,80. É uma das que a gente vendeu e está no prejuízo, a Mafrig é outra, tá? Essa semana está sendo bom para o setor, né? Saiu o balanço de JBSS, saiu o balanço de BIF e o setor se segurou, apesar da indicação de venda. Mas como está em tendência de baixa, né? Sempre que eu olho para a JBSS eu procuro a próxima venda, tá? Então, talvez a gente não vá mais pensar em venda ela perdendo 13,80, mas dá para ficar focado em venda se ela perder aqui os 13,60, tá ok? Então eu acho que nas duas, tanto na JBSS quanto na Mafrig, a gente vai ter uma boa opção de venda caso elas cedam e percam aqui essa região de 13,60, perfeito? O balanço da Petro já foi precificado? A gente vai descobrir já já, às 10 da manhã, quando abrir a Petrobras, tá? Eu não tive tempo de ler todo o balanço, de dar realmente toda a atenção, até porque a gente não está podendo comentar nada sobre Petrobras, porque ela está em período de silêncio, mas para quem eventualmente está posicionado, fica bastante atento com a abertura, porque é quando o que saiu, né, vai ser mostrado, tá ok? Vamos lá. André, analisa lojas Renner. LREN 3. Bom, lojas Renner também é outra ação que está em tendência de baixa, né? Ela vem fazendo pernas curtas nesse momento, né? Mas claramente ela tem uma perna grande de baixa e claramente que rompeu o fundo anterior que estava aqui, né? Opa. E aí fez aqui uma correção e vive essa consolidação aqui de onda 2 há bastante tempo, tá ok? Como eu falei para vocês, né, e sempre falo para vocês, no mercado como o nosso, que já vem caindo há 4 anos, é muito difícil ganhar dinheiro com a venda, né? Boa parte dos ativos, quando mostram a cara para venda, já estão num ritmo muito acelerado, é difícil iniciar a operação naquele momento. E muito ativo que já está judiado, doído, que já caiu, né? Qualquer sinal de esperança, né? Acaba fazendo o preço subir muito rapidamente, inclusive o que aconteceu com lojas Renner essa semana. A gente tomou um stop, né? Eu estou esperando a loja Renner cair faz muito tempo. Quando ela rompeu o fundo, a gente vendeu e tomou o stop. Mas eu ainda não desisti da venda porque ela não tem cara de compra ainda, né? Então, eu não consigo comprar esse ativo. Talvez aqui no rompimento dessa região de 20,60 ela mostre de novo uma cara de alta. Se tiver um bom gerenciamento de risco, a gente tenta alguma coisa, né? Mas para baixo aqui, de novo, ficando abaixo dessa região, né, R$18, dá sim para pensar em venda, tá? Esse ativo aqui ainda, nele eu ainda sou vendedor, tá? Agora, enquanto tiver nesse miolão aqui, né, não tem muito o que fazer. Muito difícil de ganhar dinheiro quando você tem uma situação como essa, tá? Vamos lá. S&P 500 caindo 0,41. Tá não, tá 0,17 de queda. Mas está piorando, tá? Ele estava bem melhor, aliás, esteve bonito aí durante toda a madrugada. E aí, a partir das 8 horas da manhã, é isso? Vou colocar um gráfico de 5 minutos que eu consigo. Teve bonito aqui até as 6h35, né? E aí, a partir disso, começou a cair, agora já cai com bastante velocidade, tá? Então, o que principalmente a gente precisa olhar é que isso aqui vem piorando, tá? O S&P 500. Vamos lá. André, como está o plano de domingo? Já estopou tudo? Não, estopou só lojas Renner, o resto está tudo em aberto.
mas está tudo muito próximo do preço de venda ou de compra. Na verdade, a JBSS e Marfrig estão até com uma perda um pouco maior, mas as outras tem ação caindo 1,5% do preço de venda, tem ação subindo zero, ou algo muito pouco perto do preço de compra. Essa semana vai ser provavelmente uma semana de prejuízo, né? A gente vem das últimas 3 semanas, a gente teve 2 muito boas, mas essa semana provavelmente vai ser prejuízo, não vai ter jeito. Vamos lá, poderia analisar ITSA 4? Vamos lá, ITSA 4 é outro gráfico difícil, né? Esse aqui é um gráfico muito parecido com o gráfico do Ibovespa, olha só. A gente tem aqui a chance, assim, qualquer um consegue olhar para isso aqui e traçar uma linha. Talvez eu até desprezaria um pouco aqui essa sombra, traçaria essa linha um pouco mais para cima. A forma que aqui, né, dá para a gente traçar uma linha também nesse ponto, né? E TSA segue de lado. Não vejo muito o que fazer aqui com ela não, ok? BBDC4, então, o BBDC4 é diferente, né? O BBDC4 ela se mostra muito mais fraca do que, neste momento até do que BBAS, né? Está muito próximo aqui desse fundo. Eu não vejo nada que possa indicar alta para o papel por enquanto, mas em compensação, ela perdendo 20,80 dá para pensar numa venda, tá? Então, não é mais início de movimento, ela já lateralizou, né? As coisas já ficaram mais claras aqui nesses níveis. E perdendo 20,80 dá para pensar numa venda com ela, tá? Vamos lá. Comente Brasfoods e JBSS. O JBSS a gente acabou de falar, mas Brasfoods a gente não comentou. Não tem nem muito o que falar aqui em Brasfoods, né? Porque ela está em tendência de baixa e não dá para iniciar a venda agora, que ela já tem uma perna de baixa muito grande, né? E é claro, também não dá para pensar em compra. Essa região de 54,80, essa linha aqui não está aqui à toa, né? É uma região provavelmente de suporte aqui no gráfico semanal. É esse fundo aqui, né? Então, fazendo a leitura aqui de Brasfoods, né? Ela tinha um canal de alta, rompeu esse canal, perdeu força, veio por enquanto aqui no primeiro suporte, tá ok? Se romper isso aqui, tem alvo aqui em 47,12. Então, para o gráfico diário, né, o que quem gosta de operar esse gráfico mais deseja é que tenha um período pequeno, pelo menos aqui, de consolidação, para o ativo tomar fôlego, né, para criar um ponto de stop razoável, para na hora que romper a gente pensar numa próxima venda aqui com Brasfoods, tá ok? Apenas para quem gosta de operar o gráfico de 60 minutos, vale ficar atento aqui a essa condição, tá? O que é essa condição que eu falo? O ativo fez uma onda para cima e o natural de acontecer é ele vir aqui, furar o fundo e descer, tá? Só que por enquanto ela está encontrando suporte aqui nessa região. Deixa eu colocar um gráfico de 15 minutos até para ficar mais fácil de ver. Por conta do gap fica meio difícil aqui da gente enxergar tudo isso, né? Então olha só, ela fez, portanto, uma grande onda para cima e passou aqui por uma correção, tá ok? Se hoje descer e der indício de furar esse fundo, deixa cair, tá? Mas se você opera gráfico de 60 minutos, fica muito atento com essa região. Vou marcar aqui que vai ter até número, tá? 55,86. Acima disso, ela pode repetir essa perna aqui. A partir deste fundo, tá ok? E quem sabe aí dar um bom trade, né? Chegar lá nos R$58, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes eu olho num gráfico diário e falo, cara, não dá para pensar em compra, tá ok? Porque a minha estratégia tem como base o gráfico diário. Eu só compro no gráfico diário ativos em tendência de alta, tá ok? Mas para quem tem outras estratégias que tem como base outros tempos gráficos, como por exemplo 60 minutos, você pode ter uma possibilidade como essa aqui, como tem aqui em Brasfoods, tá ok? Eu estou lendo o chat aqui, o André desesperou com o mercado e saiu correndo. Na verdade, hoje aconteceu uma coisa, pessoal, que eu sempre brinco aqui com o pessoal da produção que fala, cara, um dia vai acontecer, né? Eu esqueci meu celular com som, né?
o celular de quem vai gravar vídeos e quem dá aula o dia inteiro como eu, tá sempre no Vibra Call, né? E provavelmente ontem à noite, sem querer, eu devo ter batido a mão nele e ele ficou aqui com som, né? Então eu estava no início da apresentação, de repente começou a tocar uma música alta aqui do meu celular. E eu sempre me preocupo muito com isso, né? Mas eu falo, cara, um dia ainda vou esquecer esse ligado e tal, não sei o quê, e o dia foi hoje, né? Então foi por isso que eu parei aqui, justamente para botar as coisas em ordem novamente, né? Vamos lá. Braskem. Aliás, até repetindo aqui o que a gente falou aí de Brasfoods, né? A Braskem, quando o pessoal me perguntava dela, eu falo, cara, para mim estratégia não tem compra, né? Então, para mim estratégia, ela está afastada das médias, ela precisa voltar aqui na média e depois voltar a subir. Eu acho que isso aqui sim faria uma boa operação. Porém, né, vocês se lembram de eu falar isso um monte de vezes. Se romper essa linha, para quem opera gráfico de 60 minutos, fica interessante, né? Você vai no rompimento dessa linha, colocar o stop aqui embaixo, é um stop curto, e aí existe uma grande chance dela continuar subindo aí, desde que você use o stop bem curto, não tem problema. Então, para quem fez isso e está comprado, ótimo. Eu acho que nesse momento você já pode trazer até o stop aqui para esse ponto e deixa arder, tá? Deixa aí para ver onde o mercado vai, tá? Então, acho que para a Braskem é isso, e claro, para quem não está posicionado no gráfico diário e tem esse gráfico diário como base, né? É esperar aí uma correção na média, né? Eu fiz uma apresentação essa semana lá do Se Afastando da Manada, falando de rompimento de linha de tendência, né? E uma das linhas, aliás, até mais bonita no gráfico diário, uma das linhas que a gente usou como exemplo foi exatamente essa, né? Como é uma linha bonita, né? E como às vezes essa indicação aqui do difusor, né? Depois que passa, sempre no momento em que você vai iniciar uma operação, né? É muito difícil, né? As coisas não estão tão claras que vão ficar bonitas, né? Mas quando você tem início de movimento, né? Com o difusor começando também a dar sinal, né? E isso se prolonga por muito tempo, né? Você percebe as linhas se abrindo, né? Olha só, né? E as linhas vão abrindo e vão ganhando cada vez mais força. A linha vermelha não perde força nunca, mesmo sendo uma linha de curto prazo. A linha laranja vai ganhando uma inclinação muito maior do que a linha preta e não para de subir em relação à linha preta, e a coisa fica realmente muito bonita. A pena que isso aqui só tá bonito assim depois de toda a alta, né? Então, para acreditar, você precisa acreditar no momento muito mais difícil, né? Que é exatamente quando o preço não está em nada bem definido e tudo mais, né? Enfim, mas tá muito bonito aqui. Vamos lá, André, analisa Cielo, por favor. Ciel 3. Bom, é outra ação em tendência de baixa, né? Doida para fazer uma onda 3. Essa ação a gente também vendeu na semana. Ela estava bonita até ontem. Ontem ela subiu um pouquinho, a gente vendeu por volta de 36,50. Ela fechou um pouco acima disso. Eu olho para a Cielo, né? E enxergo essa possibilidade aqui, né? De uma grande onda 3 para baixo, com alvo lá embaixo mesmo, né? Aqui nos 28,69, né? Talvez alguma coisa pode mudar, né, no rompimento dessa linha aqui, que provavelmente é até o stop de muita gente que está vendido, que é a região dos R$ 40. Acima disso ela começa a ficar bonita de novo. Mas aqui eu vejo uma chance maior de onda 3 para baixo. E não sei se vocês perceberam, né? Até 2, 3 semanas atrás, os gráficos de quase todos os ativos que eu olhava, eu falava sempre, olha, tá bonito para se romper esse ponto para comprar, se romper esse ponto para comprar. Percebe que a partir dessa semana, com o gráfico andando e progredindo, a gente tem mais opções de venda do que de compra, né? Impressionante, né? Como com o passar do tempo, né? O mercado foi mudando e já não está mais tão bonito para alta, né? O que a gente talvez precise é dos ativos-chave e que são muito representativos para o Ibovespa virem para o mercado de alta novamente, né? Então, Cielo é representativa, mas é muito mais representativa Itaú. Então, de repente, mesmo sem Cielo ajudar, se Itaú romper para cima, a gente pode ter alta, né? O que vai ser... eu sempre falei para vocês que não acreditava no movimento forte, muito forte do mercado, justamente porque ele está cheio perto de muitos e muitos suportes, né?
Mas o que pode trazer força para um movimento de baixa é justamente se esses bancos todos descerem e furarem o fundo, né? Porque esses ativos adjacentes como o Cielo, o GPA, até Ambev, né? Eles não têm mais cara de alta, né? Já tem aí muito mais cara de queda do que tinha 2, 3 semanas atrás. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada no ativo que está com cara de subir, vamos. Então vamos lá, CCRO3, né? Tá aí com cara de onda 3 para cima, é o contrário lá de Cielo, né? É o que eu falei para vocês. Cielo está dando um pouco de prejuízo, por enquanto a CCRO dando um pouco de lucro, né? Ela rompeu essa região de 3,05, ontem ela chegou a bater 13,60, mas acabou voltando tudo durante o dia, né? Enfim, tem uma bela possibilidade de onda 3 com alvo em R$15. Vamos ver se ela ganha força em algum momento para ir buscar realmente esse alvo, tá ok? Alpa 4. Alpa 4 é lua? Não sei, né? Mas se eu fosse obrigado, né? Se alguém chegasse com a arma e falava, agora você precisa fazer uma operação aqui em Alpa 4, né? Para daqui um mês. Você acha que daqui a um mês ela vai estar acima de 9,45 ou abaixo de 9,45? Eu provavelmente apostaria até minha vida, né, se fosse obrigado, que ela estaria mais perto do 11 do que mais perto do 7. Simplesmente porque a tendência dela é de alta, né? A gente fala sobre ela aqui já há algum tempo, era um dos gráficos muito bonito para alta e diferente de muitos ativos, né, ele realmente ganhou força, subiu, tá? Então se está comprado, acho que você tem que começar a ficar preocupado aqui nessa região de R$10. É o primeiro ponto de dificuldade do papel, é sempre nessas regiões quando ele atinge ou 100 ou 127% aí da projeção de Fibonacci, é que começam as resistências, tá? Então a tendência dela é de alta, primeira dificuldade aí que eu enxergo é exatamente nessa região de R$10, tá ok? Vamos lá. Parece que LPL4 está chegando a hora da compra. Por que você acha que está chegando a hora da compra, né? Bom, essa é uma das que a gente já vendeu tantas vezes, né? Já deu tanto call de venda aí nessa perna de queda nela que eu nem me lembro quantas vezes a gente falou dela no estudo de domingo, né? A hora da compra chega quando o ativo faz uma perna bem forte de alta, tá? Para quem segue análise técnica, né? Não tem nada a ver com análise fundamentalista. E depois recua e aí começa a subir de novo, né? Dando uma oportunidade de compra geralmente no início dessa perna que a gente chama de perna 3, né? Ativo que está caindo e fazendo novos fundos nunca tem cara de compra, né? Às vezes até sobe na perna de baixo, né? Porque mesmo a mais forte tendência de baixa é formado na formação depois de toda a tendência você tem momentos de correção. Eu lembro de 2008, teve uma vez que a Vale subiu quase 80% numa perna, né? E era só correção de toda aquela que ela estava tendo, né? Então, mesmo que LPL4 faça uma correção a partir daqui, nada mais né? Ou pelo menos não tem nenhum sinal de que seria já um sinal de reversão, e sim um sinal só de correção, né? Olha só o que eu estou falando, né? 2012, 2009 e aqui isso aqui é 2008, né? Em alguns momentos, né, você tinha situações como essa aqui de o mercado está caindo e de repente passar por uma grande correção de 25%, de 35% e nada mais era do que só uma correção. Depois o mercado voltava e acabava perdendo força novamente, né? E aí alguém está falando que o gráfico da Vale parece um queijo suíço cheio de furo, né? Mas isso não é de hoje, né? Sempre em momentos de alta volatilidade a Vale tem muitos gaps, né? Então isso aconteceu em 2008, aconteceu aqui em 2009 e acontece desde que eu conheço o Vale. Mesmo em momentos de tendência você sempre tem um montoeiro de gap, mesmo de alta, mesmo de baixa. Então o gráfico dela hoje aí é retrato do que sempre foi, tá? Um gráfico muito difícil de ser tradeado no swing trade justamente por conta aí desses montes de gap que ela geralmente tem, tá ok? Vamos lá. Pecar, André, o que você acha?
Então, Pecar eu dei, Pecar aqui eu também dei o exemplo dela, né? É engraçado que até vir essa queda toda de Pecar, né? Que é uma queda aí já está com quase 50%, eu nunca tinha visto nesses 12 anos que eu opero na Bolsa, né, a Pecar cair. Aí eu até nessa apresentação, aliás, na primeira apresentação do Se Afastando da Manada, coloquei um gráfico de Pecar aqui, lá do começo até agora, né? Então a Pecar, desde 99, ela até passou por um processo de lateralização muito grande aqui, principalmente aqui entre 2001 e 2003, mas foi aqui em 2003 que o mercado começou a subir. E ela tinha sempre momentos muito interessantes, que ela subia no primeiro semestre, geralmente caía, né? Então, ó, mês 1, quando começou a cair, aí caía, até o mês 5, mês 6, subia até o final do ano, caía até o meio do ano. Aí esse ano aqui, que foi o ano de 2006, ela subiu mais tempo, ela subiu até o mês 4, depois corrigiu, subiu no final do ano, ia fazendo isso, né? Aí começou aquela história que todo mundo falava, que ativos do setor de consumo subiam fortemente no segundo semestre, né? Enfim, eu nunca tinha visto o Pecar cair, né? E aí quando você vê durante 10 anos um ativo fazendo só um movimento, você começa a acreditar que aquele é o único movimento que o ativo faz, né? Mas como o mercado adora contrariar esse tipo de gente que pensa desse jeito, né? Ele armou para esse ano uma queda para Pecar, né? Uma queda aí que está levando a alta que ela tinha tido desde 2010, tá? Então a alta de 2010, 2011, 2013, 2014 foi-se embora em alguns meses, né? Em 6 meses, né? E aí quem não muda o conceito, não stop a operação, não faz nada disso, acaba perdendo dinheiro, né? Isso é normal, natural. Quem não se recicla e não entende que todo carnaval tem seu fim, né? Que o carnaval de Pecar acabou aí depois de 12 anos. Uma hora sempre acaba, né? É um gráfico difícil de se trabalhar, tá, Thiago? Eu não olho, eu falei de venda em Pecar aqui nas últimas semanas, né? Acho que durante 2 semanas seguidas no estudo de domingo, se ela perdesse esse fundo aqui, né? E aí, depois de 2 semanas, ela não perdeu o fundo, ou seja, ela não tem mais fundo mais baixo que o anterior. Olha só, durante toda a queda, com o passar do tempo, você sempre conseguia encontrar um fundo mais baixo que o anterior, né? Agora a gente já tem aí um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Pode até ser que nada proíbe que o mercado faça isso, né? Que daqui a 2, 3 dias ela caia com força e rompa esse fundo. Mas não está fazendo isso, né? Durante toda a queda, desde o momento que ela saiu lá de 110 para a primeira correção, depois aí tentou subir em algum momento, começou a se perder de novo, a gente não tem tanto tempo sem um novo fundo, né? Mas ainda não consigo olhar para esse ativo e pensar em compra, tá? Então talvez seja um momento aqui de quem opera no gráfico diário começar a resetar o mindset, né? Começar a pensar que, olha, Pecar pode parar de cair, talvez as operações que eu enxergue aqui não sejam mais operações de venda, ela já não faz novo fundo, mas também não empolga na alta, mas de qualquer forma esse ponto de 56,35 é um ponto a ser observado, quem sabe acima disso a gente começa a ter uma possibilidade melhor de ganhar com a alta dela, depois de 6 meses, 7 meses de queda. E para nos ajudar, a gente tem aí o difusor quase cruzando de vez para ter fluxo de curto prazo em cima do fluxo de médio, né, que é exatamente essa linha laranja, em cima aí do fluxo de longo prazo, né? Então, vamos ficar atento aí com os próximos pregões, né? Mas definitivamente já não tem mais cara de mais queda, tá ok? Ainda não tem cara de compra, mas não tem cara de mais queda, tá? Vamos lá. André, por favor, GBR4 a gente já começou, daria uma compra? Não daria, né? GBR4 ontem furou o fundo aí, até queria comprar ela no domingo, olha só como estava interessante, né? Vou tirar 1, 2, 3, 4. Imagina se GBR4 sobe essa semana e rompe esse pivô, né?
Ia ficar um gráfico muitíssimo interessante, né? Mas vamos apagar isso aqui e vamos pensar no que ela fez, né? 1, 2, 3, 4, né? Ela está aí rompendo o fundo, este fundo e este fundo, né? Então, ativo que rompe fundo é ativo em tendência de baixa, então não vale uma compra. Isso não significa que ela não vai subir, né? Porque o que a gente olha não é o movimento de um candle, é o movimento da tendência, é um movimento mais longo, né? Ela pode até subir hoje, mas definitivamente não é um dos ativos que eu quero mais ficar focado na compra, tá? Ela tem aí claramente já, novamente, né, depois de muito tempo se segurando, um fundo mais baixo que o anterior, tá? Vamos lá. O SUSB 5 continua o quê, né? Continua em tendência de alta. Ontem foi um belo dia para a SUSB 5, né? Aliás, para o setor todo. É um dia de muita força, né? Eu não sei se ela continua a subir, mas a SUSB 5 já não tem tendência de alta, né? No gráfico diário, ela tem claramente, né, um padrão que a gente só encontra na tendência de baixa, que é topos e fundos descendentes, né? Então, ontem o pessoal até comentou de uma compra no rompimento desses 16,65, é até possível, né? Imaginando que pelo menos ela vai aqui nos 19,94, que é onde tem esse topo anterior. Mas precisava ser um stop pequeno, justamente precisa ser um stop pequeno justamente porque você não tem essa condição aí, que é a condição do gráfico diário te ajudando. Então talvez esse seja um trade de compra no gráfico de 60, mas no gráfico diário já não dá mais para pensar em compra do ativo, ok? Vamos lá. Vamos lá, Croton 3, né? A pergunta é se vale ficar comprado por mais alguns meses ou semanas. Não sei. Assim, vale desde que ela não caia abaixo dos R$10, tá? Se cair abaixo dos R$10, tá todo mundo estopado da operação, tá? Enquanto se ela, né, nesses próximas semanas ou meses continuar subindo, vale muito a pena segurar a operação. O que ela não pode é perder força e romper esses R$10. Aí, tipo assim, se perder força e romper os R$10 hoje, já vale a pena sair hoje da operação, né? Não vale a pena ficar uma semana e tudo mais. Porque abaixo desse ponto, o gráfico dela, que é um gráfico muito bonito, que promete uma reversão finalmente dessa tendência de queda que já dura aí bastante tempo nela, né? Que trouxe ela lá de cima, lá da região dos R$19, né? Depois de uma subida muito bonita, a perder aí mais de 50% de valor, tá? Então esse é um ponto aqui que traz ela para ficar muito interessante, tá? 10,80, acima disso eu acho que tem essa possibilidade, mas não pode esquecer do stop, né? O stop está abaixo de 10, é aquela história. Eu acredito muito no papel, até ele romper os R$10 e eu achar que ele vai cair aí, até mudar o mindset também, começar a pensar em queda, tá? Vamos lá. André, JBSS com um PL de alto no gráfico de 60 minutos, vale a entrada na compra? Olha, se você utiliza para tomada de decisão o gráfico de 60 minutos da JBSS, vale a entrada na compra, tá? Agora, eu no gráfico de 60 minutos da JBSS eu não vejo esse pivô ainda. Deixa eu te falar o que você precisa observar aqui nela, tá? Ela, por enquanto, olha só, qual que é a última informação que você tem dela, tá? Você tem uma informação de que ela está fazendo um topo, por enquanto, mais baixo que o anterior e um fundo, por enquanto, mais baixo que o anterior. Então, o que você precisa esperar para pensar em compra nela é um fundo mais alto, e aí a hora que começar a subir você pensa em compra, ou o rompimento desse topo aqui, tá? Porque aí também na hora que esse topo for rompido, né, você vai ter aí uma mudança de padrão. Então, ou uma correção para você pegar o movimento início da onda 3, ou o rompimento aqui desses 14,60. Acho que só aqui que a gente começa a ter pivô de alta, perfeito? Bom, pessoal, 9h45, vou parando por aqui, daqui a pouco estou lá na Arena do Investidor.
Na verdade, hoje, daqui a algumas horas, né? Hoje eu tenho uma reunião na parte da manhã, não vou estar lá agora às 10, mas vão estar lá vários analistas e traders, então convido todo mundo a participar. Eu volto no final da tarde para fazer o fechamento, tomara que de um dia bastante movimentado e que muitas oportunidades, se não no swing trade, pelo menos no day trade, em operações mais curtinhas, tá ok? Espero que todo mundo aí tenha um ótimo dia de trades e para quem não for encontrar mais, um excelente final de semana. Abraços e até domingo às 10 da noite no Estúdio Domingo, se Deus quiser. Tchau, gente. Até mais. Olá, eu sou André Moraes e se você deseja investir com a melhor plataforma de investimentos do Brasil, é só preencher seus dados aqui embaixo e você vai ter à disposição os melhores analistas para ajudar você a investir melhor. Vem com a gente, vem com a XP.